Olá, meus amigos. Eu vou fazer Estou fazendo esse vídeo aqui a respeito da pergunta que se faz: a igreja é uma religião? Então, muitas pessoas consideram como a religião como a igreja de Cristo. Então, a pergunta que se faz: a igreja é uma religião? Então, vou trazer mais ou menos um estudo aqui, um apanhado feito por o nosso irmão em Cristo, o irmão Israel Alves Dias, que ele fez esse estudo muito breve, mostrando alguma coisa sobre o que é a igreja, né? Então, a igreja foi fundamentada em Cristo Jesus, a rocha eterna. Durante esses séculos de existência, os homens possuídos do espírito sectarista tentam dividi-la, surgindo então as muitas igrejas, cada qual pretendendo ser a verdadeira. Na verdade, essas igrejas são organizações religiosas surgidas como fruto da desobediência do homem à palavra de Deus. Essas denominações, que hoje estão enquadradas no Brasil como associações religiosas, que compõem o cristianismo, não são a igreja de Cristo Jesus, mas sim a grande Babilônia espiritual, vista e escrita no livro de Apocalipse. Cremos, porém, que no quadro destas religiões existem muitos cristãos, os eleitos, que são verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus. A esse o Espírito Santo diz: sai dela, povo meu. A igreja é uma religião? Muitas respostas foram dadas a esta pergunta, e ainda são muitos os que estão explicando o que é a igreja. O fato é que todo o enfoque está no sentido de se provar que a igreja é uma religião. Nesta ótica, o catolicismo romano quer ser a verdadeira igreja, a verdadeira religião. As outras religiões saídas do catolicismo romano, na chamada Reforma Protestante, também alegam ser a verdadeira igreja. O chamado cristianismo está tudo dividido em muitas religiões. O catolicismo romano está dividido em duas grandes religiões, a Roma papal e a ortodoxa patriarcal. Ambas estão divididas em algumas dezenas de outras religiões católicas. Os chamados evangélicos estão divididos em centenas ou milhares de religiões e continuam a se dividir. O espiritismo, que afirma ser uma religião proveniente do cristianismo, também está amplamente dividido. No Brasil há três grandes divisões: a Umbanda, o Candomblé e o Kardecismo. Na verdade, o espiritismo está inserido como ensino dentro de quase todas as religiões. As religiões fora do cristianismo são muitas, todas estão subdivididas. O maometanismo, surgido mais ou menos 600 anos depois de Cristo, se tornou a religião do Estado do Grande Islã, que é o conjunto de países maometano. E ele está também bastante dividido. Suas principais divisões, as mais conhecidas por nós ocidentais, são os sunitas e os xiitas. O budismo, grande religião de alguns países asiáticos como Japão, China, Coreia, etc., também está dividido. Muitos dirão: sabemos disso tudo? O que precisamos saber? O que realmente seja a igreja? Vamos responder esta pergunta baseando-nos apenas na palavra do Senhor. Pois, abre aspas, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Esse é o versículo que esclarece-nos o início, a formação da igreja na terra. Duas coisas importantes precisamos destacar nesse escrito. Primeiro, assim como o nome Pedro significa fragmento da rocha, assim a igreja seria edificada sobre a rocha. A rocha aqui mencionada é o Senhor Jesus. Abre aspas. Não vos assombreis nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas, porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha
que eu conheça. Isaías 44, 8. Abre aspas. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Romanos 9, 33. Romanos 9, 33. Não é preciso muito conhecimento das Escrituras para entendermos que a rocha mencionada nas profecias do profeta Isaías é a mesma mencionada por Paulo em sua carta aos Romanos. É a rocha da salvação. Veja a expressão, quem nela crer não será confundido. O salmista Davi também nos dá várias referências à rocha. Abre aspas, ele me chamará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89, 26. Desde a sua implantação entre os homens, a igreja sofreu inúmeros e enormes ataques. Primeiramente, tentaram destruir a pedra principal, a rocha de sustentação. Mas o inferno não pôde detê-la, pois o Senhor Jesus venceu a morte, ressurgindo. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada ao inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Atos 2:31. Ao não ter permanecido no Hades, o Senhor Jesus venceu o poder da morte, tendo poder sobre ela, dando este poder à igreja, que por certo há de ressurgir para a vida que nunca mais acabará. Abre aspas. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 54 e 55. Satanás não conseguiu deter no inferno o Senhor da igreja, então vem com muita fúria durante todos esses séculos da existência da igreja tentando destruí-la. O Senhor Jesus, porém, nos garantiu que nada poderá contra a igreja, nem a porta do inferno a deterá. Abre aspas, pois também eu te digo, és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Contudo, o nosso adversário não descansa à procura de destruir a obra do Senhor. Desde o seu início surgiram alguns homens tomados pelo espírito de sectarismo que pretenderam dividir o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo os repreendeu afirmando que Cristo não está dividido. Abre aspas, quero dizer isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizado em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, 12 e 13. Desde então o inimigo nunca parou de tentar a divisão do corpo. Passado a primeira geração da igreja, tendo acontecido já a morte de todos os apóstolos, o sectarismo vigijou, manifestou-se e muitos homens tomados por esse espírito sectarista surgiram. Por volta do ano 175, surgiu o bispo, por nome Montano, que dizia receber a instrução direta do Espírito Santo e que essas instruções completavam os escritos dos evangelhos. Ele fez muitos discípulos e o movimento ficou conhecido como montanismo. Seu principal discípulo foi Tertuliano, célebre escritor da igreja, nasceu em Cartago, mais ou menos nos anos 160 a 245 d.C. Ele estudou jurisprudência, foi ordenado bispo em 196. Em 208 d.C. tornou-se adepto do montanismo. Foi nos dias de Tertuliano que se iniciou a ideia da Trindade Santa. Esse vídeo vai terminar por aqui. Nós vamos começar a terceira parte no outro vídeo, para não ficar muito grande.